Olá, voltamos, tudo bem? Tranquilos até aí? Ficamos de falar sobre a competência da direção municipal do sistema de saúde. Da direção municipal do sistema de saúde. Quais suas competências, quais são suas competências e quais são suas atribuições? Primeiro, planejar, organizar, controlar. Veja, planejar, organizar e controlar. Lembra lá daquele bloco que nós falamos da competência da direção nacional? Lembra? Pois bem, eles costumam trocar os verbos. Aqui na competência municipal nós temos planejar, organizar, controlar e avaliar as ações de serviços públicos de saúde e gerenciar também seus serviços de saúde. 2. Participar do planejamento, programação, organização da rede regionalizada, não é? Em articulação com a direção estadual. Bom, se eu estou me articulando com a direção estadual é porque eu sou um município. Então, se eu estou me articulando com a direção estadual é porque eu sou um município. Portanto, essa competência é a competência de quem? Da direção municipal do Sistema Único de Saúde. Participar, executar, controlar, avaliar as ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho. Simples. Executar serviços, agora é executar o serviço. Ele, município, diferente do que tinha aqui, ó, vamos ver aqui, na competência do Estado, olha lá, aqui, lá, né, na direção estadual, na direção estadual, eu tinha coordenar e em caráter complementar, executar. Percebe? Em caráter complementar. A direção estadual. Agora, com relação, veja só, vou voltar aqui, vou lá para frente, ó lá. Com relação, a direção municipal do sistema de saúde, eu tenho executar. Percebeu a diferença? Tranquilos, você vai receber esse material comparado. Tranquilos até aqui? Executar os serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação, nutrição, saneamento básico e de saúde do trabalhador, bem como outras atribuições, dar execução no âmbito municipal. Se é no âmbito municipal, municipal. Se é no âmbito estadual, estadual. Palavrinhas do bem. Palavrinhas. Suplementar e Estado. Estado, Estado. Beleza? Se é no âmbito municipal, município, direção municipal. Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tem repercussão na saúde humana e atuar junto aos órgãos municipais. Se é municipal, é municipal. Se já tem município ali, é municipal. Municipal, estadual, federal. Competentes para controlar essas agressões ao meio ambiente. Formar consórcios administrativos intermunicipais. Já falamos. São consórcios administrativos que devem observar o princípio da direção única. Competência da direção municipal. Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. Gerir os laboratórios públicos de saúde e os hemocentros. Lembram lá da direção nacional? Era gerir? Não. Quem vai fazer esse gerenciamento desses laboratórios de saúde e dos hemocentros são os municípios. A direção municipal do Sistema Único de Saúde. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Muito bem, muito bem. Ok? Vamos lá. Outro. Colaborar com a União dos Estados. Quem colabora com a União dos Estados? Eu, você ou o município? O município. Colaborar com a União dos Estados na execução da vigilância sanitária dos portos, aeroportos e fronteiras. Observado o disposto no artigo 26 dessa lei, ele também, o município, cabe celebrar contratos e convênios
com entidades prestadoras de serviços privados de saúde. Por quê? Porque podemos sim ter a participação da iniciativa privada na realização, na prestação do serviço de saúde. Então, compete ao município celebrar seus contratos, seus convênios. Afinal de contas, o município precisa de um apoio muito maior. Tranquilos até aqui? A partir de então, a Lei 8080 estabelece alguns subsistemas. Lembra daquela igualdade, acesso igual para todos aos serviços de saúde? Lembra? Sem preconceito. Então, aqui, quando a Lei 8080 estabelece os subsistemas de atenção à saúde, não é uma forma de preconceito, muito pelo contrário, não é? Aqui nós estamos materializando aquilo que é justiça. Justiça é dar a cada um que é seu, na medida da sua igualdade, da sua desigualdade. Tratar o igual de forma igual e o desigual de forma desigual, na medida da desigualdade, a fim de que se faça justiça social. O índio, por exemplo, ele necessita, digamos assim, segundo o legislador, de uma assistência diferenciada, conforme sua cultura, conforme seu padrão, etc. Então, a Lei 8080 estabelece também um subsistema de atenção. Um subsistema de atenção à saúde indígena. O subsistema de atenção são... que coisa bonitinha. Quero um para mim. Um filho. Pode ser, então, não tem problema. Contando que seja um filho. Mais um, né? Porque eu já tenho tantos. Mas estão lindas, não estão? Vamos lá. Do subsistema de atenção à saúde indígena, né? Bom, caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena. Então, quem financia esse subsistema, coisa nova, relativamente nova na lei, quem vai colocar à disposição recursos, quem vai financiar esse subsistema de atenção à saúde da população indígena é o recurso da União, é a própria União, conforme estabelece a Lei 8080. O SUS, ele deve promover a articulação desse subsistema, não é, com órgãos responsáveis pela política indígena no país. Nós temos, por exemplo, não é, uma fundação nacional de amparo ao índio, a FUNAI. Então, pode ser, deve ser, tem que ser, não é? Digamos assim, tem que haver, melhor dizendo, tem que haver essa integração com esses órgãos que tratam, não é, da política indígena no país, já que a FUNAI presta um apoio fatalmente ao órgão, não é, a política relacionada ao SUS, né, o órgão nacional, a direção nacional, estadual, municipal, elas devem se articular. As comissões, elas precisam estar articuladas. Portanto, o SUS, ele promove essa articulação, não é, desse subsistema com os órgãos responsáveis pela política indígena no nosso país. Tranquilos? Os estados, municípios e outras instituições governamentais e não governamentais, poderão atuar de forma complementar no custeio. Por que não? Por que não? Se é a União, quem financia esse subsistema, por que os estados e os municípios também não podem complementar isso? Por que não pode? Porque deveria se proibir, né? Na sua cidade tem alguma aldeia indígena no norte do país? Por que o município, não é? Por que o estado não pode também financiar? Então, os estados, os municípios e outras instituições governamentais e não governamentais podem sim atuar de forma complementar no custeio da execução, né? No custeio da execução, né, dos serviços de saúde, para custear a execução dos serviços de saúde, no custeio e na execução das ações relacionadas à saúde da população indígena. Portanto, esse subsistema de atenção à saúde indígena, de apoio à atenção à saúde indígena, é custeado pela União, podendo haver participação de organização governamental e não governamental, assim como dos estados e dos municípios também, e o SUS deve proporcionar a articulação
a articulação do subsistema instituído pela lei com os órgãos, não é, que são responsáveis pelas políticas relacionadas à população indígena. A lei ainda estabelece uma obrigatoriedade, a obrigatoriedade de se levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena. Obrigatoriedade é uma cultura específica, é diferenciada. E isso deve se pautar por que deve se pautar por uma abordagem diferenciada. Eles são, sim, né, os donos, os primeiros que estavam aqui, diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, habitação, nutrição, meio ambiente, educação sanitária, etc. Porque as culturas indígenas, a cultura indígena é uma cultura diferente da nossa, tá certo? Tranquilos, e a nossa é diferente da deles. Normal, simplesmente tranquilo, natural. Normal não, natural. Então, nós temos que levar em consideração de forma obrigatória as especificidades daquela população. Tranquilos até aqui? As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS. Luciana, para que está falando isso? Só para confirmar. Se eu estou instituindo o subsistema, por que eu tenho que garantir? É garantido, sim, à população indígena o acesso aos serviços do SUS, em âmbito local, em âmbito regional, nos centros especializados, né, nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, de acordo com suas necessidades, não é? De acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, as unidades, né, a atenção secundária nos centros de referência e na terciária de saúde, nos hospitais de referência. Se eu estou instituindo o subsistema, eu ia negar o acesso? Nada a ver, né? Pelo amor de Deus. Bom, as populações indígenas terão direito de participar dos órgãos colegiados que formulam, que acompanham, não é, que avaliam as políticas de saúde. Bom, que órgãos são esses, Luciana? Nós temos vários órgãos. Nós temos o Conselho Nacional de Saúde, nós temos os conselhos estaduais, né, nós temos os conselhos municipais. Quando for o caso, se eu estou instituindo o subsistema de atenção indígena, eu vou tirar o direito que essa população tem de participar desse órgão colegiado? É claro que não. Representatividade popular. Lembra? Tranquilos até aqui? Tranquilos? Nesse caso do subsistema de atenção à saúde indígena, nós temos também que levar em consideração, já falamos, a realidade local, as especificidades da cultura, dos povos, etc. Então, não esqueça, é de observância obrigatória que se leve em consideração as especificidades da cultura, não é? A realidade do local, ok? Contemplando os aspectos de assistência à saúde, do saneamento básico daquela população, nutrição, habitação, conforme como eles vivem, o meio ambiente como eles vivem, a educação sanitária deles, tá certo? Ok? Como eles se integram naquela aldeia, naquele ambiente, tranquilos? Então, levar em consideração, no momento em que se estabelece um subsistema de atenção indígena, é obrigatória a observação das especificidades da cultura dos povos indígenas, tá? Tranquilo? Ok? Muito bem. Temos um outro subsistema, o subsistema de atendimento e internação domiciliar, tá? Que funciona, né? Internação domiciliar no SUS funciona assim. Tinha uma vizinha minha, não é? E que ela precisava de apoio domiciliar para a filha dela. E o Estado, o poder público, o Sistema Único de Saúde, não é, tranquilamente atendia todas as necessidades. Na modalidade de assistência, atendimento e internação domiciliares, inclui-se principalmente os procedimentos médicos, procedimentos de enfermagem, procedimentos fisioterapêuticos, psicológicos, de assistência social. Ou seja, multidisciplinar, tá vendo? É multidisciplinar. Sistema médico, procedimento psicológico, procedimento de enfermagem. São equipes multidisciplinares que vão prestar o apoio domiciliar, aquele cuidado integral de pacientes que necessitam estar em seu domicílio, tá certo? Então, esse atendimento e internação domiciliares são realizados por equipes multidisciplinares
que atuarão nos níveis de medicina preventiva, terapêutica, reabilitadora. Tranquilos até aqui? Muito bem. Esse atendimento aqui, cuidado, esse atendimento, ele só pode ocorrer, só pode ser realizado por indicação médica. E desde que haja expressa concordância do paciente e da família. Desde que haja expressa concordância. Só do paciente, Luzinha? Não. Do paciente e da família. Precisa de uma internação domiciliar, precisa de uma internação domiciliar, precisa estar lá em sua casa, melhor em casa, o programa, precisa estar em sua casa. Pronto, o SUS vai amparar você. Vai amparar com uma equipe multidisciplinar, não é? Através de procedimentos, realizando procedimentos médicos, de enfermagem, psicológico, etc. Mas esse atendimento, essa internação domiciliar, só pode ser realizada com indicação médica. E desde que haja o quê? Desde que haja a concordância. Somente do paciente, não ouvi muito bem, do paciente e da família. Do paciente e da família. Oh, e o subsistência de acompanhamento durante o trabalho de parto, pós-parto, pós-parto imediato, parto e pós-parto imediato. E aí, que coisa mais bonita, não é? Tem coisa mais linda do que a maternidade. Trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Não é? Nós temos também esse subsistema garantido a todas as parturientes, né? Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença junto à parturiente de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto e parto, pós-parto imediato. Obviamente que geralmente, não é? As pessoas escolhem e têm o direito de escolher o acompanhante, não é? A parturiente, ela tem o direito de escolher o acompanhante. Quem indica esse acompanhante é a parturiente. O pai, a própria mãe, a avó da pessoa que está por nascer, da criança que está por nascer. Enfim, o certo é que a parturiente será garantida, será garantido o acompanhamento, não é? A presença, será garantida a presença de um acompanhante. E esse acompanhante é indicado pela própria parturiente. As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos, né, da parturiente, que trata esse artigo, constarão de regulamento da lei a ser elaborado pelo órgão competente do Poder Executivo, Ministério da Saúde, tá certo? Ok? As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício desses direitos, ok? Tranquilos até aqui? Muito bem, muito bem. Ficam os hospitais de todo o país obrigados a manterem local visível de suas dependências, aviso informando sobre esse direito. Você já viu isso em algum hospital? Bom, eu já vi. Mas é obrigatório. É obrigatório, é direito de informação. Se você tem direito a um acompanhante, então o hospital tem que manter local visível para que todos conheçam em suas dependências, não é? Em local visível em suas dependências, para que todos conheçam desse direito. Um aviso para que todos conheçam, que essa parturiente entenda e saiba que ela tem direito aí a um acompanhante, tá certo? Bom, os serviços privados de saúde. Falamos que a participação privada, não é, nos serviços de saúde é garantida dos serviços, né, privados de assistência à saúde. Esses serviços caracterizam-se pela atuação por parte da iniciativa privada, não é? Caracterizam-se pela atuação por iniciativa própria de profissionais liberais legalmente habilitados. Claro, precisa ter habilitação. E de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. É a participação privada na promoção, proteção e recuperação da saúde. Afinal de contas, o que foi aqui? O sensor, uma zoadinha aqui, mas enfim, já passou.
Já tirei aqui. Bom, vamos lá. Afinal de contas, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Coisas do online, tá certo? Vamos lá. Mas já acabou aqui, essa zoadinha acabou aqui. Vamos lá? Bom, voltando. Esses serviços privados, essa atuação privada na realização de serviços de saúde, caracteriza-se pela atuação por iniciativa própria de profissionais legalmente habilitados, profissionais liberais, médicos, fisioterapeutas, enfim, legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado, já que a gente está diante da administração pública, o SUS lá, diante da administração pública, Ministério da Saúde, EBSER, empresa pública, não é? Mas as pessoas jurídicas de direito privado também podem participar na promoção, proteção e recuperação da saúde. Afinal de contas, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. A lei determina que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Atenção, atenção. Resumindo o que a gente falou, é permitida a participação, sim, das pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção, recuperação da saúde. Promoção, prevenção, recuperação da saúde. Pois bem, mas Luzinha, e as pessoas jurídicas ou empresas que detenham capital estrangeiro? Coisa nova, coisa do ano passado na lei, viu? A lei modificou, tá? A lei foi modificada. A lei modificou essa participação, porque o legislador modificou a lei. E agora, vamos ver aqui, atenção, ó, atenção. É permitida participação direta ou indireta, inclusive controle de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, nos seguintes casos. Vai cair em sua prova. Empresas que tenham estrutura ou tenham capital estrangeiro podem participar de programas de execução de ações relativas à saúde, à prestação de serviços de saúde, podem sim. Em quais casos? Lei de 2015, isso vai cair na prova. Em quais casos? Nos casos de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. Então, é uma doação, ali é um dinheiro estrangeiro, pode participar. De pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionar ou explorar um hospital geral, inclusive filantrópico, um hospital especializado, uma policlínica, uma clínica geral, uma clínica especializada. Por quê? Porque a essas pessoas jurídicas foi destinado que ela pudesse operacionalizar, explorar, através dos institutos do direito administrativo, um hospital geral, mesmo que seja filantrópico, tá certo? Um hospital especializado, uma policlínica. Também as pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar ações e pesquisas de planejamento familiar no nosso país. Essas pessoas que estão trabalhando aqui com pesquisas, com planejamento familiar, mesmo que tenham capital estrangeiro, tá certo? Elas podem sim participar dessas promoções, ok? Planejamento familiar, nós sabemos que o Brasil hoje é um país que tem um boom populacional, deu um boom populacional, né? Dos anos 70 para aqui, o país, né, cresceu assustadoramente. Então, o legislador, aqui no ano passado, já permitiu que ações e pesquisas de planejamento familiar possam ser feitas através de pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar esse tipo de procedimento. Tranquilo? Mesmo que tenha lá a questão do capital estrangeiro. Bom,
As ações, já falamos. Serviços de saúde mantidos sem finalidade lucrativa por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes sem qualquer ônus para a Seguridade Social. As empresas mantêm seu próprio serviço de saúde. Não tem problema, tá certo? E demais casos previstos em legislação específica. Tranquilos até aqui? Então, ó, é permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, não é, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, nos casos a seguir. Em quais casos essas empresas que têm um capital estrangeiro, que possam atuar de forma direta ou indireta, né, de que forma elas podem participar? Dessas formas que nós acabamos de falar, tá certo? Tranquilos até aqui? Da participação complementar. Quando pode ocorrer uma participação complementar aos serviços prestados pelo SUS? Quando ocorrem? Bom, eles ocorrem quando as disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a execução de suas ações, quando forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população. O que acontece quando ocorre essa insuficiência? Quando ocorre essa insuficiência de recurso, já que o SUS não está tendo recurso suficiente para, né, garantir os seus serviços, a prestação dos seus serviços, o SUS recorre a serviços ofertados pela iniciativa privada. Como é que essa participação é formalizada? É de boca? Tem que ser formalizada? É um contrato? Ora, a participação complementar dos serviços privados será formalizada, sim, através de um contrato ou convênio, observadas as disposições e normas do direito público. Aqui é um contrato administrativo. Não estamos estudando direito administrativo, já falamos outras vezes, mas toda vez que uma das pessoas contratantes, ou ambas, não é? Ou todas, mas pelo menos uma, seja uma pessoa integrante da administração pública, estamos diante de um contrato administrativo, que é regido por normas de direito público. Então, quando acontece essa participação complementar? Acontece quando o SUS não tem recurso suficiente para executar suas próprias ações. Isso acontece como? Ora, o SUS vai, sim, né, recorrer a serviços, né, ofertados pela iniciativa privada. E esses serviços serão formalizados, essa participação complementar será formalizada através de um contrato administrativo, um convênio, observadas as normas do direito público, porque estamos diante de um contrato administrativo. Existe alguma preferência para essa contratação? Sim, existe sim. A preferência é que se dê, nessa preferência é dos hospitais filantrópicos, das entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, elas têm preferência de atuar de forma complementar aos serviços públicos de saúde prestados pelo SUS. Então, existe alguma preferência? Sim, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do SUS. Como são estabelecidos os critérios e valores para a remuneração dos serviços e parâmetros de cobertura assistencial? Esses critérios serão estabelecidos pela Direção Nacional. Lembra o órgão de direção nacional do Serviço Único de Saúde? Lembra? Então, quem estabelece nessa remuneração os critérios e valores para essa participação complementar é quem é o órgão de direção nacional do sistema de saúde. Bom, os serviços contratados deverão se submeter às normas técnicas administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Se você me disse que não, vou lhe dar uma bifa. Eu estou atuando de forma complementar, eu não tenho que observar os padrões do SUS, eu não tenho que observar os princípios do SUS. Sim, os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, sendo certo que aos proprietários, administradores, dirigentes de entidades ou serviços contratados é proibido, é vedado, exercer cargo de chefia, função de confiança no Sistema Único de Saúde. Claro que essas empresas, que esse serviço complementar
deve sim observar os princípios do SUS, devem sim observar os princípios orientadores da política de saúde pública, os princípios do SUS. Sendo certo que esses gestores aqui, esses proprietários, esses administradores dessas entidades aqui, nas entidades contratadas, a essas pessoas que foram contratadas, não é? Esses serviços, gerentes ou serviços contratados, pessoas que participam da gerência da entidade, não é? Que foi contratada, a essa pessoa é proibido exercer chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde. Tranquilos até aqui? Muito bem. Dos recursos humanos. Vamos lá? Recursos humanos. Bom, quem formaliza e executa a política dos recursos humanos na área de saúde? Quem? A política de recursos humanos na área de saúde será formulada e executada articuladamente, né, de forma articuladamente, né, pelas diferentes esferas de governo, de forma articulada pelas diferentes esferas de governo, tá certo? Como é que eu vou formalizar os recursos humanos, as pessoas que trabalham, que executam esses serviços? Eles precisam sim estar aí reciclados, eles precisam conhecer do serviço. Agora, como é que se formaliza e se executa essa política? Essa política se executa de forma articulada com as diferentes esferas de governo. Governo estadual, municipal, governo federal. Quais os objetivos da política de recursos humanos na área de saúde? Você me perguntou isso? Perguntei. Os objetivos, basicamente, são dois. Basicamente, organizar um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive ensino de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento técnico, permanente aperfeiçoamento pessoal, técnico, científico dessas pessoas. Então, os objetivos da política de recursos humanos no SUS é estar sempre reciclando, é estar sempre ensinando, formando pessoas que vão atuar, que vão materializar, que vão executar os serviços de saúde. Além do que, é uma forma de valorizar. Valorizar o quê? A dedicação exclusiva, né, aos serviços do Sistema Único de Saúde. Se você se dedica exclusivamente só a isso, tecnicamente, teoricamente, haverá muito melhor, né, eficiência, haverá muito melhor eficácia, né, nessa realização desse serviço. Portanto, os objetivos da política de recursos humanos do SUS, né, na área de saúde, é valorizar quem se dedica exclusivamente, né, a esse tipo de serviço, bem como organizar um sistema de formação permanente em todos os níveis de ensino, inclusive pós-graduação, etc. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Muito bem, muito bem. Bom, estamos chegando ao fim deste bloco e no próximo bloco nós vamos dar continuidade à Lei 8080. Tenham todos, um bom finalzinho de aula, um bom intervalozinho e volte. Estou esperando você. Até já!